Não existe guerra sem vítimas. E a primeira grande vítima da guerra é a verdade. Já dizia isso o filósofo da antiga Grécia, Ésquilo. É muito comum a gente ver quando começam as batalhas, já começa uma batalha de narrativas. Ou para demonstrar, criando uma ilusão, que o teu exército está vencendo, ou para condenar o exército inimigo, mostrando que eles estão usando práticas nessa guerra que já foram condenadas por acordos internacionais. Existe uma guerra de ilusão, a gente vê, por exemplo, Hilário, na Segunda Guerra Mundial, quando a 23º Quartel-General do Exército Americano começou a criar uma distração, né, para enganar o exército alemão. Criou em tamanho reais objetos, por exemplo, como tanque de guerra, jipes e várias peças de artilharia. Também colocava ali caixas de som, usava de falsas transmissões de rádio para enganar o inimigo, para que ele entendesse e acreditasse que o seu exército havia se deslocado para aquele ponto enquanto eles atacavam no outro flanco. E deu certo. Nós vivemos numa batalha espiritual, isso é uma grande verdade. E o nosso inimigo ele é especialista em criar ilusões para nos enganar. Mas ao mesmo tempo ele nos leva a enganar outras pessoas. Quer saber como? É muito comum hoje a prática da afetação de virtudes ou do monopólio das virtudes, principalmente por conta das redes sociais. Então, eu me exponho nas redes sociais que eu tenho uma virtude quando de fato eu não tenho, e eu condeno aquela pessoa que eu acho que ela não tem aquela virtude. Isso se chama afetação de virtude. Mas isso não é novo. A gente já vê isso aqui no Evangelho de Marcos, né? Capítulo 2, versículo 18 e seguinte, que vai tratar sobre o jejum. Quando os discípulos de João Batista e os discípulos dos fariseus chegam para Jesus e falam assim, ué, a gente faz jejum, por que os teus discípulos não fazem? Né? E Jesus então vai falar para eles o seguinte, os amigos do noivo não podem jejuar enquanto estão com o noivo. Chegará o tempo, porém, em que o noivo lhes será tirado, aí eles jejuarão. Mas os discípulos de João e dos fariseus estavam falando do jejum da lei, aquilo que é prescrito na lei, jejuar por força da lei. Jesus está falando que quando o noivo lhe será tirado, eles jejuarão pelo jejum da vontade. Mas quando o noivo lhe será tirado, aqui nós podemos interpretar que o noivo foi tirado quando foi para o Calvário, foi morto e tal, e ficou aquela dor muito grande, aquele vazio muito grande. Mas principalmente, e para nós, o noivo nos é tirado quando nós pecamos, quando nós cometemos um pecado mortal que nos afasta da graça de Deus, que nos tira o noivo. Por que a expressão noivo? Jesus é o noivo da igreja, né? E Jesus quer ser o noivo da nossa alma. Tudo que Jesus quer de nós é essa união esponsal, de estarmos na presença dele o tempo todo, essa alegria interna de estar na presença dele. É isso que ele quer para nós. E é isso que o inimigo não quer, entende? Por isso que o inimigo cria essas distrações. Então aqui os discípulos dos fariseus e de João estavam questionando Jesus, dizendo assim, como é que você pode vencer as tentações se você não jejua? Né? Mas de fato Jesus jejuou lá no deserto os 40 dias, né? Pedindo por nós, jejuando por nós e nos mostrando que no tempo certo é necessário fazer o jejum. Né? Então o noivo nos é tirado quando nós pecamos. Então aí sim nós temos que fazer o jejum da vontade, ter essa vontade de jejuar, de estar na presença de Jesus. Né? E aqui ele vai usar, por exemplo, dizendo aqui que não se pode fazer gambiarras com a fé. Brasileiro é bom em fazer gambiarras, né? Mas aqui vai dizer, ninguém prega um retalho de pano novo em roupa velha, e ninguém põe o vinho novo em odres velhos. O que Jesus está falando aqui? Os discípulos de João Batista e dos fariseus estão estagnados no Antigo Testamento. Jesus está levando os seus discípulos para o Novo Testamento, para viver o novo. Mas eles não estavam prontos. Por isso, nessa fase de adaptação, de transição, Jesus tinha que ir com paciência, Jesus tinha que ser compassivo com eles. Porém, a partir do dia da ascensão de Jesus, os seus apóstolos, os discípulos mais próximos, eles estavam prontos para viver, né, a roupa nova, que é, digamos assim, as ações externas, como também o vinho novo, que é a fé, viver esse novo em Jesus.
E tanto é que os apóstolos mesmo nunca mais pecaram. A partir dali foi só bola para frente, né? Viveram a fé até o martírio. É isso que Jesus quer de nós hoje, que nós vençamos pela verdade. Por isso é importante nós buscarmos a verdade. Santo Agostinho vai dizer que não somos nós que encontramos a verdade, mas é a verdade que nos encontra, que é o próprio Jesus, quando nós buscamos a verdade. Quantas pessoas se convertem depois de estudarem, de buscarem saber sobre a verdade? E a verdade é Jesus. E nós temos que viver na presença dele. Sim, jejuar nos tempos que o noivo nos é tirado, mas viver na presença dele, né? Cuidando da nossa alma, sem olhar para a alma do outro, sem afetação de virtudes. Deus te abençoe, persevere.